Com a paz do Senhor Jesus, amém. Podemos dizer que estamos felizes, estamos alegres, porque a nossa alegria é estar na casa do Senhor e na presença do Senhor, e poder louvar e engrandecer esse nosso Deus, né, meus irmãos, sobre os céus e a terra, porque Ele que fez tudo, e por isso nós estamos aqui, com essa oportunidade o qual o Senhor nos concedeu nesta noite, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos aproveitar nesta noite que estamos de pé. Abra suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 3, para a nossa meditação nesta noite. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E a nossa alegria está na casa do Senhor, pois Ele dizer ao Senhor que nós nos adoramos e exaltamos o seu santo nome, porque Ele que é digno, né, meus irmãos? Ele que é digno de ser louvado e engrandecido, e fora dele não há outro Deus, né, que possa ser como o nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor. No capítulo de número 4, no versículo de número 3, diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era ali necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Zica, junto da herdade de Jacó. Tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora tem, não é o que, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém? Somente até aqui, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Deus querido, aqui estamos diante do Senhor mais uma vez, Pai querido, e sei que eu sou apenas um vaso, Jesus,
E eu venho pedir ao Senhor, meu Pai, que nessa noite gloriosa o Senhor venha tomar a direção da Tua palavra aqui nessa noite. E o Senhor venha encher a minha boca para transmitir para a Tua igreja a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Me dando sabedoria, Senhor, da glória. E também, Senhor, abençoando a minha vida perante o Senhor. Jesus querido, me dá graça e força para que eu possa, Senhor, fazer a Tua vontade. E coloca sobre a minha boca a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, irmão, pode assentar. Louvando ao Senhor com as palmas. Para o Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era ali necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Zica, junto da herdade de Jacó, que tinha dado aos seus filhos, ao seu filho José. E Jesus passando por ali, pela Galiléia, aleluia, porque Jesus andava pregando a Tua palavra, pregando e ensinando aonde quer que ele passasse, ele passava me ensinando a Tua palavra. Então Jesus estava ali já cansado de caminhar, e Jesus procurou, sentar ali junto daquele poço. E Jesus já tinha passado pela cidade de Zica, e o Senhor já tinha passado por Samaria, e Jesus estava ali agora junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E Jesus estava ali a fonte, e ali estava ali a fonte de Jacó. E Jesus pôs-se assentado ao caminho. E assentou-se ali, e assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. E Jesus precisava ali descansar. E os seus discípulos ali também já tinham fome. Eles precisavam de se alimentar. E Jesus também precisava se descansar, porque ele já tinha muito caminhado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por onde Jesus passava ali, havia multidões a caminhar junto com Jesus. E por onde ele passava, havia sempre um que ia de encontro com ele. E ele precisava de ensinar para aquelas vidas tudo que era o reino dos céus, que levasse ao reino do Senhor, a sua palavra maravilhosa. Aleluia. E era isso ali, quase a hora sexta. E veio uma mulher ali, e veio ali uma mulher de Samaria tirar água. E ali apareceu aquela mulher. E Jesus estava ali assentado. E aquela mulher se apareceu ali para tirar água ali naquele lugar. E Jesus ali sentado, Jesus olhou para ela e disse: dá-me de beber. Aleluia. Ele queria testar aquela mulher, porque ele sabia que ele poderia tirar água sem esforço nenhum daquele poço. Aleluia. Mas o Senhor queria testar aquela mulher, porque ele sabia que aquela mulher necessitava de receber aquela água que saltava para a vida eterna. Aleluia. O Senhor Jesus, ele sabia que aquela mulher, ela precisava, de receber ele, porque ele é a fonte da água da vida. Aleluia. E aquela mulher, ela precisava de receber, dele aquela salvação, porque somente ele conduz a vida eterna. Só ele que tem palavra de vida eterna. Somente ele é quem nos caminha para o reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher ali, e logo, porque os seus discípulos ali, ele tinha ido à cidade comprar comida. E disse depois a mulher ao Senhor: a mulher samaritana, como sendo um judeu, tu me pedes de beber? Mas Jesus sabia
sabia que a água que ela tinha para dar a ele era uma água comum. Mas só que Jesus queria dar para ela a água que salta para a vida eterna. Porque ela precisava de ser uma pessoa salva. Ela precisava de receber do Senhor aquela água. Aleluia. Graças a Deus. E ela dizendo para Jesus, ela diz: como sendo tu judeu me pede de beber? A mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eles não combinavam com os samaritanos. Eles não conversavam com os samaritanos. Mas Jesus não queria saber daquilo. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Jesus sabe que todos precisavam dele, que todos precisam dele. Não precisava, mas como precisa dele. Aleluia. E ele queria que aquela mulher o recebesse. Como fez Zaqueu, recebeu Jesus gostoso ali, com alegria, com felicidade. Glória a Deus. Né? Porque ele também precisava da salvação. E Jesus sabia que aquela mulher precisava de beber daquela água. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhe: se tu conhecesse o dom da vida, o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele daria água viva. Aleluia. Se ela conhecesse o Senhor Jesus, ela não estaria lhe tirando aquela água comum, mas sim, ela estaria pedindo ao Jesus a água da vida. Aleluia. Ela estaria ali de joelho, chorando na presença do Senhor. Aleluia. Ela estaria ali saciando a sua sede na presença do Senhor. Glória a Deus. Porque Ele é aquele que mata a nossa sede. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Que desceu para nos salvar. Que desceu para nos mostrar que Ele é a fonte de água viva. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Ela ainda não conhecia. Ela ainda não sabia que Jesus, ele era a fonte da água viva. Graças a Deus. O poço é fundo. Mas se Jesus quisesse tirar daquele poço, ele não teria esforço nenhum para tirar daquela água. Mas não era aquela água que Jesus estava mostrando para ela. Não era aquela água comum. Mas Jesus estava mostrando para ela que Ele é a fonte da água viva. Aleluia. E nós sabemos que todos nós precisamos dessa fonte da água viva. Aleluia. Sem Ele nós não podemos caminhar. Sem Ele nós não podemos herdar a salvação. Aleluia. Porque nós sabemos que somente Ele tem palavra de vida eterna. Graças E a sem Ele Deus. nós somos nada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Jesus é grande, Jesus é poderoso. Aleluia. Aleluia. Quem é que desceu ali do céu para morrer por nós? Aleluia. Quem é que veio para morrer por todos nós? Quem é esse que veio? E ele ainda tem essa fonte de água viva que jorra. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aleluia. Mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aleluia. Porque a água que eu lhe der, se fará dele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Graças a Deus. Quem não precisa dessa água? Aleluia. Todos precisam de beber dessa água. Aleluia. Seja qualquer tipo de pessoa necessita de beber dessa água.
Qualquer pessoa precisa de beber dessa água. Qualquer pessoa precisa de ter Jesus na sua vida. Aleluia. Louvado Graças a seja o nome Deus. do Senhor Jesus. E nós necessitamos de beber essa água. E quando nós precisamos de beber essa água, nós dobramos nossos joelhos e pedimos sempre ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Graças Senhor a Deus. Jesus. Qualquer água que nós bebemos, nós temos sede. Mas quando nós bebemos desta água que salta para a vida eterna, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele mata a nossa sede. Ele transforma a vida. Ele transforma o coração. Aleluia. Ele faz morada no coração. Ele Graças concede a vida Deus. e vida com abundância. Ele ensina o caminho que pode andar. É essa água aí. Aleluia. É essa água que jorra dentro de nós. É Glória essa a água que Deus. está sempre na nossa vida. É essa água que está sempre no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aqui, no capítulo de número 37, né? Ainda nesse mesmo livro, no capítulo 7, 37, o Senhor nos diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se em pé clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão no seu ventre. Aleluia. Por isso Glória temos a que Deus. beber sempre dessa água. E nunca deixar de beber dessa água. Porque Aleluia. somente Ele que nos conduz à vida eterna. Somente Ele é quem tem essa água para nos dar para beber. Aleluia. Graças a Deus. E aqui ainda, né, no versículo de número 15, o Senhor nos diz assim, do capítulo de número 4: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E Jesus lhe disse: vai, chama o teu marido, e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: dissesse bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto dissesse com verdade. Aleluia. Aleluia. E ali Jesus viu que ela estava dizendo com verdade. Graças Porque a o Deus. que ela tinha já não era mais dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus sabia que ela não tinha, por isso ele mandou ela ir lá e trazer o seu marido. Aleluia. E ela disse com verdade: não tenho marido. Porque o que ela tinha não era mais dela. Ela já tinha tido 5. Mas agora o que ela tinha não era dela mais. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse-lhe Jesus: porque tivesse 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Aleluia. Isso dissesse com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos disseis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus ali, aleluia, mostrou para aquela mulher que ela precisava de ter essa água sobre a vida dela. Aleluia. Aleluia. E aqui também no Apocalipse, no capítulo de número 21, e no versículo de número 6, o Senhor também nos diz aqui na sua palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
Em Apocalipse, no capítulo de número 21, o Senhor nos diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor também nos diz na sua palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor nos diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor nos diz aqui, na sua palavra também, aleluia, no capítulo de número 21 e no versículo de número 6, o Senhor nos diz aqui também, e disse-me, mas está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. Aleluia. Aleluia. Glória O Senhor, Ele mostra que Ele é a fonte da água da vida. Graças a Deus. Só tem vida quem tem Jesus na sua vida. Aleluia. E pode dizer, eu tenho vida e vida com abundância. Glória Porque a quem tem Deus. Jesus tem vida e vida com abundância. Aleluia. E aquela mulher, aleluia, ela já saiu ali também, alegre, feliz, né? De perto do Senhor Jesus. Graças a Deus. E ela, aleluia, e ela largou ali o seu, a gente diz seu cântaro, né? Aleluia. E ela deixou ali seu campo e foi à cidade e disse àqueles homens, né? Ela já foi ali e disse para a sua cidade, anunciando para toda a cidade que Jesus, Ele era o Salvador, Ele era o profeta. E muitos ali já creram, e muitos ali procurou ir de encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E eles receberam do Senhor também. Porque o Senhor Jesus, quando eles viram que Ele era a fonte da água da vida, muitos se renderam aos pés do Glória a Senhor, Deus. através daquela mulher. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui, ó, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito, porque ele conheceu tudo aquilo que aquela mulher já havia feito. Ele sabia, porque o Senhor Jesus, Ele é conhecedor de todas as coisas, e nada passa aos olhos dele sem que ele saiba. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo o teu dito que nos cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Multidões ali naquela cidade creram no Senhor através daquela mulher, porque aquela mulher ela já foi anunciando tudo o que ela viu, e ela viu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Porque ela entendeu que Jesus era o Salvador da nossa alma. Graças a Ele é Deus. a fonte da água da vida. Ela foi ali buscar aquela água comum, mas ela recebeu a água da fonte da vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Louvado Amém. seja Deus. Aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração aqui nessa noite. Amém? Aquilo que eu não pude explicar. Deus